É isso aí, Bichovski. Tudo bem, Emílio? Deixa eu mandar aqui para o professor Samidana para ver ele ver. Mandei um negocinho para você. Vê se isso aí é. É verdade, Vê se Leonardo. procede isso aí, professor. Enquanto isso, vamos falar com o nosso querido Luiz Augusto Durso. Ele é o nosso advogado. Muita gente fala que você é canhoteiro. Ô, louco. Bobagem, né? Fala que você assina com as duas mãos os contratos. É que você sabe que ultimamente as pessoas, elas são a favor ou contra. Isso aí. É ou não é? uma coisa ou é outra. Não tem, É ou não é? não tem a nuance. Não tem meio termo. ui, ui. Não tem o expertise de perceber onde é que estão as coisas, onde é que estão as entranhas. Então ele é a favor ou contra. É isso É uma coisa assim bem... Emílio, nem sei como tratar isso. Nós, homens de comunicação, sofremos muito com isso. Opa. Não acho que a gente sofre porque a gente fala, como é que a gente tem tanta gente burra trabalhando com a gente ao nosso lado? Emílio, eu tenho... Como é que você explica isso, doutor? É muito simples. Eu tenho o privilégio de vir para dar opiniões jurídicas e não políticas. Só que a opinião jurídica às vezes vai agradar a esquerda, às vezes vai agradar a direita, às vezes vai agradar o centro. Quando eu venho com uma pauta que desagrada a direita, eu sou de esquerda. Quando eu venho com uma pauta que Não, mas desagrada... você é meio canhoteiro. Não sou. O relógio. Não é canhoteirinho? Relógio não, no braço Hã? direito. Tem Não sou. um pezinho no lênin. Os cara, a audiência me chama... Como é que se chama? É melancia. Melancia. Vermelho por dentro. dentro. É vermelho por dentro. É melancia verde por fora e vermelho por dentro. Você esconde que é vermelho. Emílio, você é melancia? Eu falo, melancia. Você também é meio Na canhoto, cabeça. Claudinho? Não, eles falam, mas o que eu vou fazer? A nossa audiência é muito ampla e muito grande. Sim. Graças a Deus a gente tem essa audiência. E faz parte também essa discussão, esse jogo, não é? Sim. O que eu posso dizer para a audiência que sempre nos acompanha é a minha fala aqui, pouco importa a minha opinião política, mesmo Sim. eu não sendo canhoteiro, como vocês definem. Mas a minha resposta aqui vai ser sempre jurídica, que às vezes realmente vai ser mais de esquerda, às vezes vai ser mais de direita e às vezes vai ser de centro. Depende do tempo. E se você me permitir, eu vou usar eu mesmo com a minha defesa. Pois não. Vou fazer minha autodefesa. Faça. Queridos, a minha burrice é honesta. É espontânea. Sim, ela não tem partido. Igual a Só. minha. É uma burrice Eu não sem tenho partido. partido. A minha burrice Ninguém não precisa tem pagar partido. pra gente ser burro, Emílio. Isso A aí. gente é burro por conta E própria. engraçado É é que eu isso. nunca me envolvi na política, nunca dei opinião política, nem nas minhas redes sociais, mas por causa das entrevistas eu acabo recebendo análises. E que eu as vou dizer pessoas uma coisa conhecem pra bem. você. E eu vou dizer um negócio pra Rótulos. você. Eu vou dizer um negócio pra você. A maior besteira que eu acho são os artistas se envolvendo na política. Esses aí que também Levanta fizeram, uma bandeira e você pede. esses que fizeram a besteira. Eu acho que o artista tem que ir no palco, cantar as músicas dele. Quem se meteu em política se deu mal. Paga um preço. Se arrependeu. Né? Paga um A preço. política hoje, ela é inglória, né? A não ser que você seja político, tenha cabeça boa, queira ajudar, quem se envolve nesses temas acaba pagando um preço caríssimo. E você vê, agora na anistia, todos estavam juntos. Opa! Não é? Cantando We Are The World. Cantando We Are The World, só que eles cantam We Are The World depois da sessão. Baixinho. Eles vão lá pro... Você sabe que em Brasília tem lá... tem o setor nobre, norte, setor nobre. Carpete Aí eles vão verde. lá, tem festas, aí eles cantam We Are The World, todos juntos. Festa de fim de ano, festa de fim de ano. É impressionante. O uísque não tem O uísque partido bom. também. É. Lulê. O jantar. Então é complicado, é muito difícil entrar nesse Que jogo. sempre foi um recado que a política deu para a população e ela aceitava com desgosto. Chegava no fim de ano, todos os partidos unidos, tomando lá o seu uísque na festa de fim de ano. Fala, poxa, mas esse candidato critica o terceiro a vida inteira. E aí agora eles estão de mãos dadas, abraçados. Isso é fazer política, às vezes, né? Isso é política. É interlocução. É, Até é. porque hoje a gente vê tanto... Você não lembra? Lula! Animadíssimo. Primeira vez que a gente vê ele animado. Frente ampla. É verdade. É que a gente esquece. Vida tem. A gente esquece rápido. Importante. Bom, mas vamos falar de política então. Já que você não Mas- gosta. Já que você não gosta, nós vamos falar de mas política. Já que você é canhoteiro, Em Maldade. doutor Durso. É. Vamos lá, Emílio. Hoje o Ah, tema envolve política, mas isso é importante a gente falar. É uma análise da decisão. Eu tive acesso à decisão judicial. muita gente não está entendendo. Ok, vamos explicar. Que é o caso do Pablo Marçal, que é candidato a prefeito em São Paulo. Perfeito. Fez um estardalhaço aí Opa. nos debates, não sei o quê. Na rede social. Aí
a Amaral, o partido dela entrou com uma representação no TRE, que é Tribunal Regional Eleitoral, que é o de São Paulo. E aí falaram, ó, rede social... Desliga. Aí, censurado. O que está acontecendo? Vamos lá, Emílio. Então, você já explicou bem, uma ação judicial do Partido da Tabata pediu o banimento de todas as redes sociais de Pablo Marçal e o seu site oficial como candidato. O que o juiz da Justiça Eleitoral entendeu e determinou por ordem judicial esse banimento? Ele já está banido, inclusive. Ele baseou a sua decisão em 3 pilares principais. Abuso do poder econômico, e eu vou explicar para a audiência, ele monetizar o conteúdo, que ele estaria ganhando dinheiro com os views e com os likes, e que ele estava fazendo concursos para que pessoas fizessem cortes e publicassem conteúdo dele, do Pablo Marçal, nas redes sociais, e que o pagamento para essas pessoas, que o pagamento do prêmio desses concursos poderia vir de terceiros que não deveriam se envolver, ou não poderiam se envolver, como, por exemplo, PJ, em campanha eleitoral. Tá. E aí, com a base nessas 3 argumentos, inclusive também falou de abuso de comunicação, que é algo meio estranho juridicamente, mas o juiz da Justiça Eleitoral, por causa disso, entendeu que ele teria que ser banido porque estava tendo algum privilégio, algum benefício em detrimento dos outros candidatos, pela essa visibilidade, porque ele estava ganhando dinheiro com conteúdo monetizado e que as pessoas estavam publicando cortes dele. Análise prática. À primeira vista, é muito estranha essa decisão, muito estranha, porque, primeira coisa que eu argumento, o site oficial do candidato foi banido. O site oficial não tem monetização e o site oficial não tem cortes. Tá. Então, só de banir o site oficial do candidato já seria injusto, ao meu ver. Segunda coisa, a decisão judicial, se fala de monetização de conteúdo, não precisaria banir todas as redes sociais, bastava desmonetizar os conteúdos. Então, ordem judicial para as plataformas, tira a monetização, tá resolvido o problema da monetização. E com relação aos concursos aí de cortes, suspende, determina judicialmente para que o candidato não faça mais, se fez, eventualmente, concursos para que as pessoas façam cortes e publiquem nas redes sociais. Até porque misturou-se nessa ação, até por falta de conhecimento específico da plataforma e do uso, que a monetização viria dos views dessas publicações, mas as pessoas que estão fazendo esses cortes, esses jovens, eles colocam numa plataforma própria, não está no Instagram do Pablo oficial. Então também banir todas as redes sociais, a meu ver, é uma grande injustiça o que foi feito, tá? Agora ele vai recorrer. Vai, com certeza. E vai ganhar. A chance dessa liminar cair, lembrando que isso é decisão liminar. Isso é liminar, né? A decisão liminar, ela é tomada antes da outra parte se manifestar. Isso. Então isso só pelo conteúdo que o Partido da Tabata apresentou. E onde eles colocaram base, né? Qual foi a prova apresentada pelo Partido da Tabata. Um monte de vídeo que ele falava, a gente faz esse tipo de conteúdo, só que tem vídeo que é anterior à campanha. Sim. Tem vídeo que ele já faz isso há muito tempo. Ele veio aqui e explicou, né? Tem uma outra plataforma chamada Discord, né? Inclusive. Ele foi banido no Discord também. No Discord também? Que daí é lá que os cortes são feitos. É isso aí. Tudo, ele faz um concurso, tem um monte de jovem, ele fala, quem fizer o corte que dê mais visibilidade ganha tanto, tal, ele monetiza essas pessoas. Ou seja, ele sabe mexer em rede social. Sim, muito bem. Ele tem domínio, né? Tem domínio da rede social. Isso. E aí a análise é que mesmo ele sabendo e fazendo tudo isso, a decisão, na minha opinião, pessoal, seria desproporcional. Você poderia ter medidas iniciais que você pode tirar a monetização, desestimular esse concurso, até proibir, antes de banir tudo. Inclusive o site que não tem nada a ver com isso. E aí, pra mim, aí sim, o juiz está criando uma discrepância no pleito. Porque todos os outros candidatos têm liberdade a ter o próprio site e tal, e ele não tá tendo. Então, juridicamente, a análise é essa e tudo se deu por causa disso. Lembrando que, última coisa, Emílio, ele já criou um outro perfil, e muita gente da imprensa tá falando, Pablo Marçal tá desafiando a justiça, porque ele teria criado um paralelo. A decisão foi pontual e expressa. Isso não impede do Pablo Marçal criar novos perfis. Então o juiz permitiu. Ele criou, já está com 2,7 milhões de seguidores. 2,8 milhões de seguidores nesse ele tinha 11, né? Nesse perfil paralelo. Indo pra 13, né? 13 milhões. E ele já passou... Que loucura que é isso, né? É engraçado, né, doutor? Você vê que o poder, a rede social, ela mudou a estrutura de poder, né? Perfeito. Porque até então, o poder, ele vinha de cima para baixo, né? Certo. O poder era... Agora, cada pessoa tem muito poder com essa bagacinha.
né? E ele dá de braçada, porque ele tem a habilidade, como você falou, né? Ele tem o domínio da ferramenta. Que coisa, hein? Que coisa, hein, doutor? Como é que vai ser isso, hein? Como é que vai ser o futuro? Mas também tem... Ele tá jogando com uma coisa que é normal, mas... Os outros candidatos não têm esse poder. Mas os outros também têm outras ferramentas que são utilizadas e é discutido. Sim, mas é uma discussão. Tempo de televisão, é uma discussão. Não, os partidos que pagam mais. Emílio, os outros candidatos estão aprendendo a utilizar até por um estímulo dessa situação para que... Tem que fazer o break do Dedê. Você esqueceu, né, bonitão? Não, você esqueceu. Você esqueceu. Você esqueceu. Vamos fazer o breakzinho do esquecido Dedê. Ele esquece e aí ele fica, vai lá, faz o break do Dedê. Muito bem. Então, a gente falando, os outros candidatos, eu vi uma postagem recente da Tabata, que ela fez uma produção melhor, tal. Porque, engraçado, a gente sempre viu que o conteúdo para a rede social era o conteúdo menos importante, ou pelo menos para aquela pessoa menos importante e mal feito. Mais amador. Mais Não amador. era bem produzido. Exato. Aí a primeira lição foi dos podcasts. Então o podcast veio e falou, ó, não adianta fazer um podcast tosco, você não vai ter visibilidade, faça profissional. Eu compro um bom estúdio, um bom microfone, a imagem tem que ser boa. Hoje a internet já dá a possibilidade de você fazer uma live em alta qualidade. E aí, próprio Flow, né, o Podpah, esses pioneiros mudaram a forma de consumir conteúdo para algo profissional. E isso agora tá vindo pra campanha. E eu falava, a própria Tabata agora fez um vídeo que você vê que tem ali... Produção. Né? Muito. O da Atena. Então, os candidatos estão percebendo a importância das redes sociais, que o resultado da última pesquisa mostrou que interfere de fato nos números. E faz crescer. Ou derruba, né? Aí depende do conteúdo. E você acha que vai o quê? Porque, porra, o TSE, o caramba, os caras vão querer controlar isso aí. Onde é que você acha que o cara vai mexer no... Porque não dá pra ser... Você não viu lá controlar o maluco Telegram lá que foi para o Telegram? Isso que o Telegram tá em cana. Não, mas... O Telegram tá em cana porque o Telegram vai Corinthians. Isso que eu ia te perguntar. O cara fez uma plataforma como o Telegram, que não está no Brasil, mas é disponibilizado no país. Então eu tenho o Telegram, muita gente tem, beleza. O Telegram fala o seguinte, olha, eu criptografo as mensagens, eu não tenho acesso direito e talvez ele não queira mandar. Tem grupos que são criminosos, que usam a plataforma dele para fazer crime. Não é, imagino que não seja o Telegram dono do grupo, mas as pessoas se reúnem. Então, já teve no Brasil o grupo neonazista que sofreu bloqueio. E aí, até que ponto a plataforma é responsável? Da mesma forma que alguém pode estar com uma mensagem nazista no YouTube. Até que ponto a culpa é do YouTube e não do produtor? Como que a lei enxerga isso? Vamos lá. Só com relação ao que o Emílio falou do futuro, eu acho que como a gente vai lidar com isso? O TSE, ele cria portarias antes do pleito, antes da campanha. Não vai mudar para essa, eles vão ter que lidar com isso. Eu acho que essa decisão vai cair, né, essa liminar do Marçal. Mas eles vão ter que, por portaria, pensar os problemas que poderiam dar, essa situação que gera algum tipo de privilégio para uns e para outros não, e eles vão trazer portarias para dar algum tipo de delimitação, como fizeram com inteligência artificial para essa. Não pode usar deepfake, etc. Talvez seja assim que a Justiça Eleitoral vai encarar tudo isso. Mas é muito sofisticado. Exato. Você lembra da Lei Falcão? Lei Falcão? Acho que era a Lei Falcão que chamava. Que era o seguinte, era... Candidato, só aparecia a cara do ser humano. Doutor Luiz Durso, advogado, não sei o quê, já fez isso. Vote em Luiz Augusto Durso, número 4722. Que engessou todo mundo para não poder... Era só assim. Essa era boa. Era só assim que era. E não tinha... até eu não lembro como é que tinha um nome essa lei. Era desse jeito. Não tinha esse negócio de... liberdade, né? Porque deixa cortado, limitado, porque assim o tribunal controla. Era só a carinha. E as redes sociais dão a liberdade para falar o que quiser. Exatamente. Então eu acho que o TSE vai tentar lidar, mas vai ter dificuldade. A própria decisão, ou o próprio processo em si, para quem trabalha com tecnologia, com direito digital, vê-se que mistura tema. Porque tem que ser justo para todos os candidatos.
É que nem o horário político, ele se transformou chato. Esse horário político não é debate, né? Porque é aquele negócio, olha, 3 minutos, responde, não sei o que. É engessado. A rede social, ela não é engessada. Não. Ela é, qualquer coisa. Mas você vai cair nessa. Mas o que quer dizer ser justo para todo mundo? Não, porque, por exemplo, se você vai disputar uma eleição, né? Vamos dizer que a gente vai disputar uma eleição. Nós aqui cada um tem o seu tempo. Certo. Né? Sim. Por exemplo, o Pablo Marçal, ele sabe muito mais como lidar com rede social do que qualquer outro. A gente vê que tem um canal de corte, não sei o quê. O Datena, então, como é que vai ser isso futuramente? Porque agora isso a gente já está vivendo hoje. É novo. É um fato novo que apareceu, né? Como é que futuramente eles vão fazer as campanhas? Mas respondendo o Morgado, seria todo mundo poder ter, né? Não pode impedir um de ter. Exatamente. Então, porque assim, se um tem uma habilidade maior nas redes sociais e outro não tem, ninguém está impedindo o outro. Pois tem essa habilidade, pois tem essa expertise. Agora, que o cara domina a rede social, então ele toma a rede social do cara, é sacanagem. E aí não tá sendo igual pra todo mundo. Porque antigamente, o cara que tava num partido maior tinha mais tempo de televisão. Isso. Né? Ele já tinha uma vantagem. Um benefício. Mas era por lei, previsto em lei. Então mas estava na lei. Isso. Entendeu? Tava na lei aquilo lá. Muita gente perdia a eleição porque não tinha. Pô, o Enéas. Exato. Por isso que ele falava tão rápido, inclusive, que a turma jovem não... Como é que os caras... O que o senhor acha, doutor, que na sua visão, o que poderia ser mudado ou colocado em lei para essa equação ficar mais ou menos parecida? Porque não é parecido. A gente sabe que, por lei, tempo já não é igual e a rede social ficaria cada um por conta da sua... A justiça eleitoral, ela tem um problema até de prerrogativa de função, até de competência. Ela só pode multar, punir, regulamentar as questões para partidos e candidatos. E nós temos os usuários. Sim. Eles estão fora dessa equação e livres para interferir, inclusive com conteúdo, com publicação, bem que a decisão essa enfrentou o candidato e não esses indivíduos fazem conta, porque ele não consegue controlar. Então, quando a gente fala de uma justiça tão focada, eu não tenho dúvida que ela vai ter muitos problemas para lidar com rede social no futuro. Agora, a expectativa é difícil a gente prever. Eu disse, acho que com portarias elas vão tentar limitar, quase como engessando no início para aprender o que seria péssimo. Então, para que a audiência entenda, né, que o público entenda, por exemplo, a gente aqui é broadcast, que é o quê? A gente é uma concessão pública. Certo. É rádio, TV e tal. Você tem uma concessão e a gente está dentro das normas do TRE, TSE, dessas... Exatamente. Então, o que acontece aqui? Para você trazer um candidato, você tem que trazer todos. Você tem que dar ao mesmo tempo. Você tem que fazer. Então é muito rígido esse controle. Na internet, isso não tem. Essa regulamentação na internet não tem. Por isso que o candidato está lá, ele pode fazer o programa dele, ele pode dar entrevista, fazer o que quiser. Pode impulsionar, inclusive isso foi recentemente debatido e autorizado. Então o indivíduo pode impulsionar o alcance e tudo mais. Agora, respondendo o Sam, eu não esqueci, viu, Sam, da pergunta. Boa. Aí nós vamos para plataformas que também interferem politicamente, porque o Telegram se tornou popular, né, durante a história também da Cambridge Analytica, lá nas eleições norte-americanas, por ser uma plataforma criptografada como o WhatsApp mas o WhatsApp normalmente colabora, assim, tenta colaborar com justiças do mundo inteiro. O Telegram sempre teve uma má fama, e aí eu conheço no Brasil, não sei como ela age fora do país, mas de dificultar cumprimento de decisão judicial, etc., e cumprir leis. Ele foi agora, o Pavel foi preso na França. Isso. E a alegação é exatamente essa, por falta de auxílio com a justiça francesa. O que a gente pode falar de Telegram? Ela é uma plataforma criptografada como qualquer outra de mensageria criptografada, e responsabilidade de conteúdo no Brasil, Sam, está lá no artigo 19 do Marco Civil da Internet, afastando responsabilidade. Então quem é o responsável por aquilo que publica é o usuário e não a plataforma, a não ser que tenha uma decisão judicial para que ela faça alguma coisa, remover, informar dados, e ela descumpra a plataforma. Aí começa a responsabilidade subsidiária da plataforma. Mas, em regra, a responsabilidade é de quem fala, quem publica e quem divulga alguma coisa. Qual é o medo da política ou de quem for com relação a plataformas de conteúdo criptografado? É porque não tem como controlar. Todo mundo fala o que quiser, criptografado, etc. O que é ótimo, né, do ponto de vista da liberdade de expressão. Só que tem gente que vai usar essa prerrogativa para crimes graves, né? A gente não tá nem falando de política, a gente tá falando de crimes graves. Bem que o Telegram tem uma ferramenta que o WhatsApp não tem, que eu acho que é
ruim, que você consegue encontrar grupos aleatórios e simplesmente aderir. E aí, se você escrever Hamas, terrorista, então você consegue entrar em grupos que eles estão ensinando como mandar dinheiro por cripto para essas quadrilhas ou para esses grupos terroristas. Isso eu acho que é péssimo. Então, esse tipo de facilidade de encontrar um conteúdo ilícito é quase como uma deep web. Ele parece que se tornou uma deep web dos aplicativos. Sim. E por isso a justiça vê com olhos tão preocupados do Telegram. Mas é uma ferramenta livre, que tem que ter que existir, tem que funcionar. Boa. Ô, Drusso, só para também voltar à história do Pablo Marçal, política, tem uma história que a internet funciona muito bem com assassinato de reputação, né? Ou seja, os candidatos, um pode trocar farpa com o outro, xingar, e antes de ser proibido, banido da rede social, tem as provocações. Como é que funciona da forma jurídica? O candidato pode falar o que quiser do outro, porque também ele tem a sua liberdade dentro da rede social dele. Isso estava sendo discutido também, né? Várias decisões que, por causa de publicação ou manifestação de algum candidato, o opositor que se sentiu atacado entrou com uma ação na Justiça Eleitoral e teve direito de resposta, que estava para ser observado. Inclusive, o Boulos teria direito de resposta de alguma fala do Marçal. Certo. E também remoção de conteúdo. O que, perto do banimento, é uma medida inicial melhor. É melhor você permitir que alguém, se o juiz entendeu... Retratação. Que se retrate ou que abra espaço para o direito de resposta do que banir o cara. Perfeito. Entendeu? Então, o que assustou nessa decisão é que ela foi... Foi muito rápida também, né? E exagerada antes de tomar medidas prévias para depois chegar no momento e falar, olha, ele não, por exemplo, já estava tendo, me parece, pelo menos pela imprensa, descumprimentos. Bem que ele teria se manifestado, eu prefiro pagar multa do que abrir mão do conteúdo. E que ele estaria pagando multa diária, porque é a forma que o judiciário tem, né, de fazer com que se cumpra. E talvez isso tenha incomodado também a Justiça Eleitoral. Isso é uma interpretação. Afrontando a justiça. E aí eles mostraram... Justiça não gosta disso, né? Aí talvez a justiça falou, ele estava cumprindo. Juiz não gosta descumprindo. Não, se você é multado, ele paga, ele tá pela... Mas a decisão era para dar direito de resposta para pagar conteúdo. Ele mantinha o conteúdo e pagava multa. Entendi. A multa, na verdade, não é a punição. Certo. A punição é a exclusão. Ele preferiu não excluir e pagar a multa. Então, mas se é um direito dele, você pode pagar. Não, a decisão para ser cumprida é a exclusão. A exclusão? É. Ah, tá. A multa é só uma forma de tentar coibir. Entendi. A aplicação, mas... Então, você acha que ele tentou dar uma... Tirou um sarrinho da justiça? A justiça não gosta de brincadeira. Não. Juiz? Não. Juiz, você só fala com ele quando ele pergunta. Ou cumpra-se. Eu não é doutor? Doutor sabe bem. O advogado tem direito de bater na porta e abrir o gabinete. Tá bom. Tem por prerrogativa essa liberdade. Tá na lei. Bater na porta se quiser te atender, né? Porque muitas vezes... ele é obrigado. Isso é interessante. Isso é até legal falar pra audiência, que muita gente acha que o juiz é intocável, né? Ele fica lá dentro do gabinete. Alguns. Cuidado. O que diz a lei com relação à atuação do advogado? Ele tem direito de despachar, que a gente chama, que é conversar ali sobre a situação da causa. A qualquer momento, se o juiz estiver ali no fórum, você abre a porta e entra. Você não precisa pedir licença. Isso foi, inclusive, uma luta grande da OAB, até uma época do meu pai, por questões de violação da prerrogativa, né? Que criminalizar quando viola a prerrogativa profissional, que é uma forma do Estado dar poder ao advogado que está contra, muitas vezes, o abuso do sistema, uma decisão ilegal, uma atividade ilegal. Então, é interessante isso para a audiência. Muito bem. E o que vai ser do futuro? Você que é um cara que tá aí sempre no... Ele manja... Ele é o cara do... Esse aí é o cara das internets do Abaeté. Tipo das internets do Abaeté. Sabe o que eu vejo? Eu vejo assim, até pela essa decisão recente aí que a gente tá comentando, uma confusão enorme, inclusive dos técnicos, e aí eu tô falando de magistrado, de advogado, seja quem for, de misturar temas, às vezes propositalmente para justificar alguma coisa absurda. Mas mistura-se muito. Então fala, por exemplo, de monetização... E não entende que a monetização se dá no perfil que postou. E não dá pra monetizar em perfil de terceiros. E aí uma decisão judicial... Não é ele que ganha. Não é, porque isso aí ninguém entende direito, a não ser quem é da internet. Entendeu? Você gosta de monetização, as pessoas não sabem o que é. E talvez eu acho que o futuro seja isso. Um amadurecimento da justiça para entender como funciona a internet e poder julgar melhor. Porque quando entender exatamente como funciona, e eu defendo VAR especializado, já falei isso inclusive em evento do tribunal, para que o juiz seja um técnico também. Não adianta o juiz julgar, às vezes um desembargador de 50, 60 anos que tem mais idade, julgar uma questão de porta-lógica, quebra de IP, perícia em dispositivo eletrônico, ele tem dificuldade. Ele tem realmente dificuldade. E ele vai julgar. Então, por exemplo, que é um caso prático, juiz, às vezes até de Supremo Tribunal Federal, ministro, determinando que faça bloqueio de cripto
numa situação em que tá fora de corretora. Tá num wallet, que a gente chama, tá na carteira física do não dá É pra digital, não dá para né? congelar, tá com um pendrive no bolso dele. E o juiz determinando a quebra e determinando multa diária para blockchain. Não tem nem ideia que seja. Isso mostra o despreparo, muitas vezes, desses indivíduos que estão tentando trabalhar com que é a novidade, a tecnologia, né? A tecnologia, ela não volta para trás. Não. Isso aí. A gente que E é tem que incontrolável. E o que a gente não pode fazer é deixar que o preconceito se alastre. Por exemplo, cripto. Tem muita gente que fala, eu não me envolvo com cripto porque é do crime, é do terrorismo. Sabe, a porcentagem de transações na blockchain referente a ilícito, a crime, é menos de 1%. Então não é uma moeda utilizada para... que também é, como qualquer moeda corrente. Mas aí vem o preconceito e às vezes vem uma lei que impeça a utilização, que seria péssimo. Aí tá tolhendo liberdade. Por isso que quando a gente fala de tecnologia, tem que conhecer antes de legislar e antes de julgar. Muito bem. bom. Que aula. É isso aí. É uma aula. Muito bem. Eu gostaria de mostrar para você, doutor Luiz Urso, porque às vezes as pessoas falam, Surpresa. não, o humor... Eles falam assim, o humor tá acabando. Hoje em dia o humor tá acabando. Tá bom, era antigamente. A vida está muito chata. Hoje em dia tem muita pressão em Não cima pode falar nada. dos humoristas. A nossa liberdade de expressão Acabou? Foi pro está no vinagre. passado. E o humor não faz. Eu acho que nós não temos como concorrer com o jornalismo. Não. Olha essa notícia que saiu. Eu até pedi pro Samidana para checar se era mesmo Sim. do Terra. E eu achei. É do Terra. Saiu no Terra essa notícia. Fumaça de queimadas pode ajudar na revegetação do cerrado, aponta estudo. Boa. Ou seja, segundo o Terra, é bom tacar fogo na floresta. Inclusive, A fumaça a gente Com ajuda. essa nova... A fumaça dá uma... Inclusive, a Ela gente- ajuda. Você entendeu? Inclusive, a gente baixou o artigo, tá publicado. Existe Está publicado no Terra um essa artigo quente. notícia. Como é que você vai... Se o site chama Tem Terra, gente eles que é manjam. positiva, aí olha Você pelo viu? lado bom, mas esse jornalista Você viu que... acho que extrapolou um pouco. Time errado, Vamos né? olhar pelo lado positivo, Muito não tem bem. lado positivo. Quero agradecer, Tem um obrigado, lado. doutor. Presença ilustre do doutor Durso conversando aqui com a gente. Mais uma informação aí, eu entendi direitinho. Espero que você também tenha Sim. entendido. Ele está aqui Foi bem para claro. explicar. Bom. Foi bem claro e a gente entendeu. Isso que é importante.